Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo eu quero te contar como que uma ONG pode receber dinheiro de imposto de renda, uma estratégia bem utilizada pelas grandes organizações e que talvez você ainda não utiliza, então é importante você ficar até o final do vídeo, que eu vou te contar todos os detalhes de como isso funciona, beleza? Então já deixa o teu like aqui para esse vídeo ser recomendado para mais gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, a gente está quase chegando a 10 mil inscritos, então é bem importante a sua participação, tem dezenas de vídeos aqui para você estudar. Vamos lá, vamos falar então de dinheiro de imposto de renda. É bom você já se ambientar que tem um nome específico para isso. Quando a gente fala de dinheiro de imposto de renda, uma ONG conseguir captar pelo IR, que a gente chama, tem um nome oficial para isso, que é Leis de Incentivo Fiscal. E você vai utilizar também, vai perceber por aí, renúncia fiscal, que fica até mais fácil o nosso entendimento. Renúncia é quando a gente abre mão de alguma coisa. Então, o que é renúncia fiscal? Quando o governo abre mão de uma parte do imposto que teria para receber de pessoas e empresas e destina, possibilita que esse dinheiro seja investido em projetos, ações, atividades que vão trazer um bem para a sociedade. Então, se você tem um projeto social, você pode receber parte desse recurso e aplicar em atividades que vão realmente gerar impacto social aí aonde você está. Beleza? Então é bem importante você saber disso, dessas nomenclaturas, porque isso vai facilitar a tua busca e facilitar o teu conhecimento também mais para frente. Uma outra coisa importante é que existem diversas leis de incentivo fiscal e elas funcionam de maneiras variadas. Mas vamos lá, quando a gente pensa em leis de incentivo fiscal no âmbito federal, a gente tem as mais conhecidas. A Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, a gente tem a Lei de Incentivo ao Esporte e tem a Lei do Audiovisual, por exemplo. São as mais conhecidas. E elas funcionam do mesmo jeito para o Brasil todo. Então, se você está lá no Oiapoque ou está lá no Chuí, você vai fazer o quê? É o mesmo mecanismo, a mesma forma, o mesmo padrão, né? Não existe diferença, ela funciona de maneira nacional. Mas você também tem outras leis que funcionam mais descentralizadas, que a gente chama. Elas funcionam de acordo com as regras do município. Elas têm um esqueleto de funcionamento, mas os municípios podem alterar alguns detalhes no sentido da operação, dos processos. Por exemplo, no âmbito municipal, que a gente tem os fundos do idoso ou o FIA, o Fundo da Infância e Adolescência. E esses fundos, eles são municipais e o próprio conselho, por exemplo, no caso da criança e adolescente, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente é o que gerencia esse fundo, né, onde tem o recurso. E aí os processos, os fluxos para recebimento e destinação desse dinheiro varia também de acordo com cada município. Tá? Então, se você está buscando ações diferentes, você pode se encaixar tanto em lei federal quanto municipal, é bem importante que você conheça o funcionamento de cada uma delas. Mas já saiba que, poxa, se eu quero captar a lei, né, a partir da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, não importa onde eu estou, ela funciona de maneira geral para todo o Brasil e algumas delas funcionam aí, por exemplo, como o FIA e o Fundo do Idoso, como eu falei, de maneiras mais específicas, conforme o município que você está. Beleza? Então isso é bem importante você saber, porque às vezes você está pensando que o Fundo da Infância e Adolescência não te deu dinheiro porque, nossa, ele não é igual à Lei Rouanet, eu já captei via Lei Rouanet e não consegui no FIA. Exatamente, porque tem diferenças na sua operação, nos processos de trabalho. Ok? Outra coisa importante é que existem tipos diferentes, duas categorias de repasse de dinheiro. Repasse direto e repasse indireto. O repasse direto é quando o dinheiro de um parceiro, por exemplo, de uma empresa ou de pessoas físicas, eles caem direto na conta do projeto. Então, você captou com uma empresa, você estava com o projeto aprovado na Lei Rouanet, você captou com a empresa vai destinar e vai fazer uma transferência numa conta específica, mas já em nome da sua organização, certo? Beleza, e depois você tem alguns trâmites e vai começar a operar, investir esse dinheiro no projeto que você vendeu para essa empresa e também que foi aprovado pelo Ministério. Em repasse indireto é quando a gente está falando dos fundos municipais, principalmente, que o dinheiro não cai na conta da organização de forma direta, ele vai para o fundo e o fundo faz o repasse para a sua organização.
mesmo que você tenha sido aprovado pelo fundo e tal, olha a diferença. Na ideia municipal, tem que passar pelo fundo, tem que passar pelo órgão público municipal. E depois ele tem toda uma burocracia para repassar o dinheiro para você. Então, são duas categorias diferentes. O repasse direto, quando cai direto na sua conta, e o indireto, quando vai para o fundo e o fundo transfere para você. Qual que é melhor? Logicamente que sempre quando se você tem a chance de cair direto na sua conta, você evita uma burocracia gigantesca. Mas, ao mesmo tempo, às vezes você hoje não pode captar via Lei Rouanet, nem do esporte, e você capta pelo FIA. Então, você vai ter que aprender a se relacionar com o conselho, né, fazer ali um bom relacionamento, cumprir com os processos, cobrar bastante, porque os fundos muitas vezes demoram para fazer o repasse do dinheiro. Eu já trabalhei em organizações que o dinheiro já estava lá há quase 2 anos e esse repasse não acontecia. Por dificuldades, má vontade, né, por burocracias excessivas, por politicagem. Tem muita coisa que acontece dentro dos fundos municipais que atrasam todo o repasse. Então, obviamente, cair direto na nossa conta seria bem melhor. Então é importante você saber sobre esses dois tipos de repasse. Qual que é o percentual que você pode receber? Também que é uma dúvida. Quanto que as pessoas podem doar via imposto de renda? Isso varia também de acordo com a estratégia, com a lei que você está trabalhando. Então, eu tenho um e-book que tem essa tabela e essa explicação. Quanto que as pessoas podem doar? Eu vou deixar esse e-book, o link desse e-book, na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, para você poder baixar e conhecer um pouquinho disso, tá? De forma mais detalhada, para o vídeo também não ficar muito grande aqui. Mas varia de 1 até 7%. Então não é quanto que as pessoas querem, não é assim. É em cima do valor que elas teriam para pagar de impostos. Então se uma empresa tem lá, sei lá, 1 milhão que ela vai ter que pagar de impostos para ao governo, então ela vai, dependendo da lei, né, tipo, às vezes 3%, 4%, vamos pensar, 5%, ela vai fazer essa conta em cima desse 1 milhão que ela pagaria, e aí esse dinheiro pode ser repassado para a organização. Então não é algo que depende única e exclusivamente de quanto a pessoa quer doar, mas de quanto ela pode doar dentro desse mecanismo das estratégias e das leis que você está aprovado e tudo mais, beleza? Então isso varia muito de acordo com aquilo que você está buscando, né? Qual mecanismo que você está utilizando. E aí é bem importante falar como que você pode receber isso, então. Partindo para a prática, assim, como é que você pode receber esse dinheiro? Qual que é o processo burocrático para isso acontecer? A primeira coisa é que você precisa estar formalizado. Se está assistindo um vídeo aqui, você não é formalizado, não tem o CNPJ de associação, por exemplo, você não vai conseguir. Não tem choro nem vela. Você não pode. Você tem que ter o CNPJ, tem que estar formalizado. E além de estar formalizado, o segundo ponto você tem que estar com a documentação em dia. Tem muita gente que está formalizada, mas está com débito, né, nos órgãos públicos, você está devendo tal coisa, você está com a certidão negativa de débito, por exemplo, estadual, federal, ela está positivada, o que significa que você tem dívida. Então, quando a gente fala de certidão negativa de débitos, é que a sua organização não tem nenhuma pendência, né, de dívida, por exemplo, com os órgãos públicos. Então, se você não tiver essas certidões negativas atualizadas, ata da última eleição, estatuto, tudo certinho, alvará, tem vários tipos de documento e eles variam também de acordo aí com o mecanismo que você vai utilizar. Se você não tiver com isso atualizado também, você vai ter problema, não vai conseguir. Tá? Então, importante essa questão. A terceira coisa, então, formalizado, documentação em dia. A terceira coisa é ter um projeto aprovado. Tá? Então, aqui eu estou dando para você o panorama mais geral, porque também existem detalhes operacionais que mudam de acordo com a lei que você tá operando. Então não adianta eu falar assim, é tudo igual. Não, eu estou dando o esqueleto mais central do caminho para você, mas não necessariamente isso vai poder acontecer, isso vai ser exatamente igual para todo mundo. Mas o escopo mais geral tem que estar formalizado, documentação em dia, e você tem que ter um projeto aprovado. Esse projeto é aquele
plano que a gente constrói, coloca no papel, tem um formato para fazer isso. Se você também não sabe, você pode entrar na Academia de Impacto, que é a minha plataforma de ensino, onde eu ensino como que você vai poder colocar essa sua ideia no papel de uma forma mais técnica para apresentar para essas leis, tá bom? Tem o link também na descrição. Mas você precisa ter esse projeto padrão no formato que essas leis pedem, com todos os itens que elas colocam ali. E aí você vai fazer o quê? Você vai escrever esse projeto. O que você quer executar em 12 meses, por exemplo. No ano que vem eu quero colocar esse projeto em prática. Então você vai escolher, vai escrever por que você vai... por que existe esse problema, quais são os objetivos, qual é o orçamento, qual que é a equipe, você vai detalhar tudo isso e vai apresentar para instância que responde por essa lei. Então, se for a lei de incentivo à cultura, você vai mandar esse projeto para o Ministério da Cultura. Eles vão avaliar esse projeto e vão dizer, poxa, faz sentido, tá aqui, carimbo, você está aprovado para captar via lei de incentivo à cultura. Se você quer captar via Fundo da Infância e Adolescência, lembra que é municipal? Então você vai apresentar esse projeto, submeter esse projeto para o Conselho Municipal. Então você vai procurar ali a galera, entender como é que funciona, quando que pode apresentar, se é sempre, se tem uma data específica, e vai apresentar isso, e em reunião do Conselho eles vão aprovar ou não o seu projeto. Se eles falarem, pô, tá aprovado, pronto, vai sair isso, por exemplo, lá no Diário Oficial, eles vão te dar um documento que comprova que o seu projeto foi aprovado. E você pode, então, partir para a próxima etapa. Certo? Então, projeto aprovado não significa dinheiro na conta. Isso é bem importante. Porque aí a gente vai para o quarto ponto, que é agora criar a estratégia de captação de recursos. A gente tem uma grande quantidade de projetos que são projetos que estão aprovados nas instâncias de governo, tanto estadual, federal e municipal, mas eles não conseguem captar. Por quê? Porque não tem estratégia. Então a gente pensa, ou muitas organizações pensam, poxa, quando eu tiver o projeto aprovado, aí todo mundo vai querer doar para mim. Não vai, não vai. Porque eles não te conhecem, você não tem estratégia, você não tem planejamento de buscar esse recurso. Então é bem importante que os recursos, eles variam de acordo com empresas e pessoas físicas. As estratégias precisam ser muito bem pensadas como é que você vai atrair a atenção dessas pessoas. Então eu sempre digo, de forma resumida também aqui, empresa é baseada em relacionamento. Tá? Empresa é relacionamento e pessoa física é conscientização. Empresa é relacionamento, pessoa física é conscientização. Por quê? Empresa não vai chegar para você de repente, você vai bater lá com o projeto aprovado e tal, bonitinho, todo de terno e gravata, eles não vão doar para você de uma hora para outra. Eles precisam conhecer, eles precisam saber se você realmente faz um bom trabalho, que organização que é essa, quem está por trás, e aí começar esse relacionamento. E isso às vezes vai meses. É bom você saber também que empresas, na maioria das vezes, destinam esse recurso no final do ano contábil. Então lá em dezembro é a correria para você conseguir fechar alguns projetos. Então sempre ali na segunda quinzena de dezembro é onde tem o fluxo maior de doações. Mas você não começa a pedir esse dinheiro lá em outubro e novembro. Você começa a fazer esse relacionamento durante todo o ano. É bem importante você construir uma carteira de empresas que se enquadram, obviamente, nessa possibilidade, porque não é qualquer empresa que pode destinar. Então, quando a gente está falando de leis federais, são apenas empresas que se enquadram no lucro real, que é um formato contábil, para a gente resumir aqui, uma categoria contábil, que é possível destinar esse recurso para as organizações. Não é qualquer empresa, então você precisa fazer um bom filtro, fazer uma boa prospecção, que a gente chama, poxa, que empresa que está perto de mim, qual que eu estou aqui, assim, assim, assado, e aí a partir disso você conseguir buscar esses recursos, ok? Então, relacionamento, muitas vezes durante o ano, e aí finalização, conclusão, doação no final desse período. Então, precisa de bastante relacionamento para que isso aconteça, tá? Esquece botar o projetinho debaixo do braço e começar a bater de porta em porta e achar que uma semana depois vai estar com o dinheiro na conta. Não vai. Precisa criar relacionamento. E com pessoas físicas existe muito temor, um desconhecimento das pessoas de como que elas podem fazer isso. Muitas vezes elas querem,
é tranquilo para elas. Tem alguns mecanismos, por exemplo, algumas plataformas, como a de Curitiba, por exemplo, que você pode fazer a doação via Fundo da Infância e Adolescência direto na declaração online. Você vai preenchendo e no final ele te dá, olha, aqui você pode doar tanto assim para tais organizações. É muito legal. Mas mesmo facilitando esse processo, as pessoas têm dificuldade de saber, as pessoas têm temor de saber se funciona, se vai cair na malha fina, se isso aqui pode ser um problema ou não. E às vezes elas, com esse pé atrás, o que elas fazem? Elas recuam e não finalizam a doação. Então você, como organização, precisa conscientizar essas pessoas. E também não pode esperar ser março e abril na hora de fazer a doação, na hora que a declaração está aberta para o pessoal submeter, para eles fazerem lá na plataforma. Precisa começar antes. Eu sempre indico, poxa, se a declaração é março e abril, janeiro e fevereiro você vai bater em conteúdos, fazer live, criar materiais gráficos que você vai explicar para as pessoas como que esse processo é feito, um passo a passo, por que ele é importante, que ele não tem problema, que ele está dentro da lei. Você vai conscientizar essas pessoas para que isso gere resultado para você. Já vai fazendo uma cartela de pessoas que também, olha, tem interesse, então vai anotando esses nomes, vai conduzindo essas pessoas com mais conhecimento para que quando chegar março e elas forem declarar o seu imposto de renda, elas estejam tranquilas e você dando o suporte, o apoio necessário para que isso aconteça. Bem legal se você tem um contador que trabalha para a sua organização e manja bastante sobre isso, é legal que você faça lives com ele, tire dúvidas, faça vídeos explicativos, vídeos de tutorial, como é que essa pessoa vai fazer para conseguir fazer essa doação e tudo mais. Tá? Então tem muita coisa para a gente conscientizar, porque tem muito recurso que poderia ser doado e eles estão indo diretamente para o governo. E o governo abre mão, mas a gente não está conseguindo buscar. Tá bom? Então é bem importante que isso aconteça, que você possa estar ligado. Algumas considerações finais. Também existem lei de incentivo estadual, algumas coisas que o seu próprio município pode estar utilizando. Então busque informações no seu município e no seu estado para saber o que tem disponível, tá bom? Isso é bem importante também. E captação, tá? Esse não é uma estratégia que o dinheiro vem de forma mágica para você. É captação de recursos. Toda captação precisa de estratégia, planejamento e precisa de muito suor e trabalho, precisa estar ativo para fazer essa busca. Então não adianta achar que a galinha dos ovos de ouro são as leis de incentivo se você não tem o costume de planejar e de criar estratégia de captação. Okay? Vai ser só mais uma estratégia que você vai se frustrar. Então pensa sobre isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma para você clarear um pouco das informações. Deixa a tua dúvida aqui nos comentários, compartilha esse vídeo para que outras organizações possam também tirar essas dúvidas e a gente conseguir avançar nas nossas doações, nos investimentos, a partir dessas estratégias de leis de incentivo fiscal. É isso, gente. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.